Oiê, voltei, olha eu aqui de novo. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo e eu vou entrar hoje para falar. É como se fosse um complemento da última entrada que eu fiz, da última live que eu fiz, onde eu falei sobre qual que é a diferença entre. Mentira. Onde eu falei sobre o que era a BLW. Hoje eu vou fazer só um complemento, porque ainda eu acho que está ficando bastante, ficou bastante dúvidas em relação qual que é a diferença entre a introdução alimentar tradicional, que todo mundo conhece, a abordagem da introdução alimentar participativa e o BLW, né? Então, hoje eu vou entrar e vou falar dessas diferenças. Eu fiz algumas anotações para tentar fazer essa live bem curtinha, de verdade. E eu falo que eu vou fazer curtinha, acabo falando mais de uma hora, mas essa vai ficar realmente curta, eu espero. Enfim, então vamos lá. Eu sou a Ju, sou administradora dessa página, para quem não viu o último vídeo que eu fiz. E eu vou falar então sobre as diferenças entre BLW, participativa e tradicional. Eu vou começar com a tradicional. Não vou me estender em relação à tradicional, mas eu vou fazer algumas pontuações porque eu acho interessante para a gente poder fazer link em relação às outras, né? Então vamos lá. O que é a introdução tradicional, a introdução alimentar tradicional que a gente fala? É aquela que a maioria das pessoas conhecem. Infelizmente, às vezes, é aquela que o pediatra já orienta a partir dos 4 meses, o que vai contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Academia Brasileira de Pediatria e etc. Mas a gente vai falar aqui sobre a introdução tradicional a partir dos 6 meses, que basicamente é a mesma dos 4, com pouca diferença. Aí é assim, IA tradicional. Na IA tradicional, que a gente conhece, o bebê vai comer a partir dos 6 meses ou quando o pediatra decidir que o bebê está na hora de comer, que está na hora dele, que ele está pronto para se alimentar. A IA tradicional normalmente é feita através de papinha, né? Papinha amassadinha. Tem uma preocupação em relação aos grupos alimentares que vão ser apresentados naquela papinha. É o adulto que decide quando que a introdução alimentar vai começar. Não tem uma... Como é que se fala? Não se observa os sinais de prontidão do bebê e normalmente assim, se vai começar com... Antigamente era aos 4 meses que se orientava. Vai começar com 4 meses, fez 4 meses, e um dia, no mesmo dia que fez 4 meses, na verdade, o bebê vai começar a se alimentar. Se alimentar não, né? Vai começar a ser alimentado. Ou vão começar as tentativas de alimentar um bebê. Ou se vai começar aos 6 meses, fez 6 meses, no dia que fez 6 meses tem que começar a introdução alimentar. Então isso é mais ou menos essa tradicional. O adulto que decide quando que vai começar a introdução alimentar, não observa sinais de prontidão do bebê, não observa se ele está dando mostras de que ele pode começar, de que ele está preparado para começar. Normalmente o bebê come antes da família, não come junto com a família, então é aquela, a mãe alimenta o bebê e depois vai comer e ainda tem que ficar lidando com o bebê que está ali querendo chamar atenção ou está querendo ali interagir durante a refeição. O bebê ele é introduzido a todos os grupos alimentares e normalmente parece que tem uma preocupação em fazer essa apresentação de todos os grupos alimentares na mesma papinha. Então vai ter fruta não, verdura, legumes, proteínas, não sei o que, vai ter tudo ali meio que equilibrado, né? Um pratinho equilibrado, mas tudo amassadinho e na mesma refeição. E que mais? O adulto é que alimenta o bebê, ele coloca a comidinha na colher e dá a colherada na boca do bebê, e o adulto está no controle da alimentação, desde em relação a, não só quando começa, mas normalmente ao ritmo que a criança vai comer, normalmente a quantidade que a criança vai comer, porque se o bebê comer uma certa quantidade que o adulto julga que não é suficiente, o adulto normalmente insiste para que o bebê continue comendo. Então essa é mais ou menos o que é a IA tradicional, a introdução alimentar tradicional. É aquela onde o adulto está no controle e aí o foco normalmente está na quantidade de comida que o bebê vai comer, né, ou que o adulto gostaria que o bebê comesse, e aí vale tudo para que o bebê coma, distração e aviãozinho e etc. Na IA participativa,
E a participativa, o bebê ainda está, o bebê está mais no controle da sua alimentação, do gerenciamento da sua alimentação. Os sinais de prontidão são respeitados normalmente numa IA participativa. E eu vou falar depois dos sinais de prontidão para quem não viu o outro vídeo, mas assim, se espera, o bebê dá sinais de que está pronto para começar. O adulto, ele vira é como se ele fosse um auxílio para que o bebê consiga se alimentar. Ele é um assistente do bebê durante a refeição. Na IA participativa, normalmente a comidinha está amassada com garfo, não está extremamente processada ou líquida. O adulto, ele oferece a colher para o bebê, né? Deixa o bebê olhar, deixa o bebê perceber o que está acontecendo ali, espera que o bebê tenha interesse em abocanhar a colher, e aí vai... Essa é uma coisa que eu sempre pergunto, tá? Como que você vai fazer para o bebê criar interesse nessa colher, né? Eu espero que o adulto sempre me responda, eu vou dando umas colheradas e mostro para ele como é que se faz, e o bebê se interessa em abrir a boca para pegar a colher, né? A maioria das vezes não é assim que acontece. A maioria das vezes o adulto dá um jeitinho de fazer o bebê abrir a boca, passa a colher na boca do bebê, passa um pouco de comida lá para estimular, aí o bebê abre a boca porque, né, tem alguma coisa estimulando e toma uma colherada. Mas enfim, na participativa, a ideia é que o bebê ele tem a percepção de tudo que está acontecendo ali. Ele vê o pratinho de comida, ele às vezes pode querer colocar a mão no pratinho, e normalmente eu falo, já que você quer fazer a participativa e vai dar a oportunidade do bebê explorar esse alimento, então deixa um potinho com um pouquinho de comida, que é o mesmo que ele está comendo, para que ele possa explorar também, e deixa aquela que você vai dar separadinha, né? Então você dá um pouco mais de liberdade, não precisa ser o bebê enfiar a mão no mesmo pratinho da comidinha que você está dando, né? Porque vai ficar tenso. Normalmente o adulto que está ali no controle vai tentar segurar a onda. Então, põe um pouquinho de comida do que ele está comendo ali à disposição dele para ele explorar e separa a comidinha que você vai dar para ele na colherzinha. E aí, na participativa é isso, o adulto ele pega a comida, o bebê está participando, está vendo tudo que está acontecendo, o adulto posiciona a colher, diz para o bebê que tem comidinha ali, mostra como é que se faz, o bebê vai, se interessa, põe a boquinha, no começo ele experimenta, faz ânsia, faz careta, não quer, e o adulto vai respeitando tudo isso, vai percebendo as necessidades do bebê e vai auxiliando o bebê na medida que ele precisa. Na participativa, o bebê ele gerencia a sua alimentação com o auxílio do adulto. O adulto não está totalmente no controle da refeição, né? O mecanismo de fome e saciedade do bebê é respeitado na participativa, o adulto não insiste em dar a comidinha para o bebê, ele insiste na exploração, insiste como é que se fala? Na interação do bebê. E eu acho uma sugestão que eu sempre faço em relação à participativa é que faça a participativa junto com o momento da refeição da família, né? Comam junto e volte e meia ofereça uma colherada para o bebê, espere ele se interessar, espere ele querer imitar a família que tá comendo, né? E o BLW ele é o bebê no controle total da sua alimentação. E o bebê no controle total da alimentação significa desde quando vai ser decidido que horas vai começar a IA. É o bebê que vai decidir. E como é que o bebê decide isso? Como é que a gente sabe que o bebê decide isso? Dando os sinais de prontidão que a gente fala, né? Então, no BLW, o bebê dá sinais de que ele está pronto para começar. O bebê é o gerenciador da sua refeição com total autonomia. O que o adulto faz é dar a oportunidade do bebê interagir com uma comida que esteja numa apresentação adequada para ele e adequada não só no formato, na forma como o bebê, de um jeito que o bebê possa pegar, mas que seja também um alimento que esteja adequado de maneira segura para o bebê se alimentar.
né? Então não é de qualquer maneira que está lá o alimento. O bebê, ele, no BLW, ele se alimenta sozinho, o alimento é disposto para ele de maneira adequada e segura, o bebê ele olha para aquilo que ele está sendo oferecido, ele escolhe se vai pegar, o que vai pegar e o que vai fazer com aquilo no começo da IA. Normalmente ele se interessa, e um dos sinais que ele deu lá foi o interesse pela comida, eu vou falar, não posso esquecer, um dos sinais que ele deu foi o interesse pela comida, ele se interessa por aquilo e ele vai explorar. Ele pega o alimento, normalmente ele não tem muita noção de força, ele esmaga, ou ele arremessa o alimento, ou ele até coloca na boca, mas não come, ele cheira, ele brinca muito com a comida, derruba muita coisa, parece que é difícil para ele lidar com tudo aquilo, mas aquela experiência do bebê tentando pegar o alimento na bandeja, se a gente for observar essa experiência, tendo consciência de que naquele momento o bebê está fazendo uma série de conexões neuronais e aprendendo sobre aquilo que ele está fazendo, sobre a força que ele pode empregar, ele está aprendendo sobre textura, ele está aprendendo sobre... tá exercitando, na verdade, habilidades sensoriais que são importantes para que o aprendizado faça sentido para o bebê. Então, assim, se a gente olhar com esse olhar de que aquilo ali que ele está fazendo não é comer, e sim aprender sobre comer, é incrível ver um bebê tentando pegar o alimento. A gente às vezes fica angustiado e quer ajudar o bebê e na maioria das vezes não é necessário. É pela tentativa e pelo erro que ele vai aprendendo, que ele vai entendendo como que ele pode, como ele não pode pegar. E é enriquecedor para o bebê, para a experiência do bebê, que ele tem essa coisa do tô tentando pegar aqui e não tá conseguindo. Às vezes ele fica irritado, às vezes ele fica nervoso, mas deixa o bebê continuar ali naquela experiência com ele, ou no máximo melhore a apresentação do alimento do bebê para que ele consiga pegar. Já estou desvirtuando do assunto, eu só estou falando sobre o que é BLW, voltando. Então, no BLW, o bebê gerencia totalmente sua alimentação, o adulto proporciona oportunidade para que o bebê explore esse alimento e em algum determinado momento ele se interesse por aquilo e resolva comer. O tempo, o ritmo, a quantidade, a quantidade, o que o bebê vai comer, tudo isso quem vai decidir como vai ser feito é o bebê. O adulto só dá a oportunidade, né? No BLW, o bebê pega com as suas próprias mãos e leva à boca. Ninguém coloca comida na boca do bebê e é extremamente perigoso colocar pedaços de comida na boca de um bebê. O bebê pode não estar preparado, não ter se preparado para poder receber aquele pedaço. Então, é mais seguro quando o bebê está olhando, explorando, apertando e levando à boca o pedaço, porque o corpo dele está preparado para receber aquilo. O bebê está no controle de tudo. Isso é o BLW. O adulto, ele só está lá preparado para identificar qual é a diferença entre um gag reflex, que é o mecanismo de defesa natural do bebê contra engasgo, e o que é um engasgo de fato, e o adulto está preparado para agir no caso de acontecer um engasgo. Então, participativa, o adulto está no controle, o foco normalmente está na quantidade de comida que o bebê vai comer, não é levado em consideração os aspectos de prontidão do bebê, o desenvolvimento do bebê ou o tempo do bebê. Essa é a IA tradicional. A participativa, os aspectos de prontidão são levados em consideração, tá certo? O desenvolvimento, o tempo do bebê, o mecanismo de fome e saciedade, tudo isso é respeitado. O adulto entra como um assistente, um auxílio do bebê para que ele consiga fazer aquilo que ele precisa e para que ele consiga se alimentar. Mas o bebê continua protagonista da alimentação. Não tem distração para que ele coma, não tem brincadeirinha, videozinho. O bebê está consciente daquilo, ele está olhando para tudo aquilo e o adulto vai respeitando os sinais que o bebê vai dando e vai ofertando para ele, vai auxiliando o bebê a comer. E no BLW o bebê vai comer sozinho, a única responsabilidade do adulto é oferecer alimentos que sejam adequados para o bebê, para que ele pegue e sejam adequados de maneira, alimentos seguros para que o bebê possa comer, dependendo da fase de desenvolvimento que ele está. Aspectos de prontidão, para a gente saber qual é e o que não é considerado na IA tradicional.
Aspectos de prontidão a gente resume mais ou menos os básicos em 3, que seria, primeiro, ter 6 meses completos, né? O bebê já ter 6 meses para iniciar a IA, porque é recomendação da Organização Mundial da Saúde e porque aos 6 meses o bebê produz enzimas que antes não produzia para lidar com alimentos sólidos, agora ele começa a produzir. Perto dos 6 meses que o bebê começa a diminuir aquele movimento de protrusão de língua que a gente fala, que é colocar a língua para fora quando o lábio é estimulado, para poder sugar o que está estimulando o lábio. Esse movimento perto dos 6 meses vai diminuindo e vai aparecendo o movimento de mastigação. Esperar até os 6 meses, porque é mais ou menos perto dos 6 meses que o bebê se dá conta de que ele é um ser separado do principal cuidador ou da mãe e ele começa a querer interagir com as pessoas que estão em volta, fazer parte desse grupo e imitar essas pessoas. Por volta, a gente espera que tenha 6 meses, para que mais? Porque o sistema digestivo do bebê vai estar mais maduro para lidar com alimento sólido, e sólido, alimento sólido, quando a gente está falando sobre qualquer alimento que não seja leite, pode ser papinha, pode ser sopinha, pode ser pedaços. A gente espera por 6 meses porque o sistema imunológico do bebê está numa fase que favorece a tolerância de certos alimentos que são potencialmente alérgenos. Que mais? Então, esse é o primeiro aspecto, esperar até os 6 meses. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Outro aspecto de prontidão que a gente espera, além de ter 6 meses, é conseguir se manter sentado sem apoio ou com mínimo de apoio, para que o bebê tenha controle da própria cabeça, para que a postura favoreça o mecanismo de defesa, que é o gag reflex, porque um bebê jogado para trás, viradinho para trás, esse bebê também faz o gag reflex, inclusive com a papinha. Mas o gag reflex ele é muito mais efetivo se o bebê tiver uma certa postura, e principalmente para pedaços, né? Ele precisa ter no mínimo. Aí todo mundo fala, ele precisa sair da posição deitado, conseguir se colocar sentado? Não, ele precisa conseguir se manter minimamente sentado quando colocado nessa posição. E quando colocado nessa posição, mesmo que ele canse um pouco, mesmo que ele se movimente ou que ele encoste, com um pouco de apoio, se ele consegue manter a cabeça no lugar, se ele não fica com molengo para trás, como um bebê normalmente de 4 meses, você não consegue colocar ele minimamente apoiado e ele consegue controlar a cabeça. Normalmente ele está com a cabecinha, tem que ter um apoio para a cabeça, né? Então, assim, se o bebê tem um mínimo de centralidade com a cabeça e com o mínimo de apoio ele consegue se manter sentado, até para ter mobilidade, esse é o ponto que a gente fala sobre esperar sentar-se sem apoio ou com o mínimo de apoio, ou esperar se manter sentado. Eu prefiro dizer assim porque falar esperar sentar-se parece que é o verbo sentar, que o bebê precisa conseguir ir lá e sentar. Então, esse é o segundo aspecto, conseguir se manter sentado. E o terceiro aspecto é o interesse pelo alimento. E esse é um aspecto que confundem muito as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas o meu bebê de 4 meses, ele saliva quando vê a gente comendo, ele quer botar tudo na boca, ele tem muita vontade de comer aquilo que a gente está comendo. O bebê de 4 meses, ele não tem vontade de comer, porque para ele comida é leite, seja de peito ou seja artificial, comida é leite. Então, o que o bebê tem, ele tem vontade de explorar o mundo com a boca. Tá na fase oral, a atenção toda está nessa região, às vezes combina, né, junta com o fato de ter dentes nascendo, então tem muita sensibilidade na boca e o bebê quer colocar qualquer coisa na boca. Não é que ele saliva porque está olhando alguém comendo e fala, nossa, que delícia aquilo que a pessoa está comendo, ele nem sabe o que é comida, nem sabe o que é comer, né? Então, mostrar que está com vontade de comer, o bebê de 4 meses dificilmente vai fazer isso. Demonstrar interesse pela comida é demonstrar interesse em explorar a comida sendo comida, e principalmente interagir com essa comida de maneira a imitar as pessoas com quem ele se alimenta, né, com quem está junto com ele. Ele faz isso como uma coisa de compartilhamento, ele quer fazer igual, ele quer fazer junto. Então esse é o demonstrar interesse. O bebê de 4 meses, ele pode até demonstrar interesse por qualquer coisa que você, na verdade, colocar na mão dele. Se for comida, ele vai levar na boca e você vai falar, tá vendo, ele estava com fome. Não, se for jornal, a mesma coisa. Se for um óculos, a mesma coisa. O controle remoto, a mesma coisa. Então, é diferente de um bebê de 6 meses que está
sentado lá no colo da mãe, vendo a família comer, e ele faz um movimento porque ele tem mobilidade, primeiro, para estar enxergando o que a família está comendo, ele tem mobilidade para projetar o corpo para frente e ir com a sua mãozinha pegar o alimento do prato da mãe. Isso é demonstrar interesse pelo alimento. É ele ver que a família está fazendo alguma coisa com aquilo de forma específica e rotineira, né? E querer fazer junto, querer fazer igual, querer fazer parte daquela tribo ali naquele momento. Então, o demonstrar interesse pela comida, se for antes dos 6 meses, provavelmente não é interesse pela comida, é só uma atenção. Apesar de que, mesmo a partir dos 6 meses, o interesse não é em comer, mas é em explorar e entender o que esses adultos, o que essa família dele está fazendo com aquilo e que parece ser bacana, parece ser legal, porque o momento da refeição, quando a família faz uma refeição tranquila, parece ser muito prazeroso, ou pelo menos deveria ser assim, né? Então, esse demonstrar interesse pela comida é isso, é o bebê querer participar desse momento, querer explorar esse alimento a partir dessa convivência, a partir dessa observação que ele faz de que os outros que estão com ele fazem isso, comem também, mexem naquilo. O comer é em última instância, né? O comer não é o objetivo, ele é uma parte do percurso do que é aprender a comer, aprender sobre alimentos, aprender sobre comer, né? Então, os aspectos de prontidão a gente resume mais ou menos nisso, né? Sentar-se, eu não vou começar a partir dos 6 meses, sentar-se com o mínimo de apoio, né? Ou sem apoio ou com o mínimo de apoio, e demonstrar interesse pelo alimento, pelo que os adultos estão fazendo com o alimento, né? Então, na IA tradicional não se observa isso, tanto que tem gente que começa ainda hoje, mesmo que não seja essa recomendação, tem gente que começa com 4 meses, com um bebê que não está pronto, tem gente, na IA tradicional não se leva em consideração se o bebê demonstra ou não demonstra interesse, vale tudo para fazer com que esse bebê experimente e coma essa comida que está sendo oferecida, né? Ele não tem controle sobre o que vai comer, nem quantidade, nem ritmo de tempo, de quantas colheradas ele vai comer. Na IA participativa, o bebê já está mais no controle da alimentação, com o auxílio do adulto. O adulto está lá observando e tentando dar oportunidade para esse bebê se alimentar à medida que ele precisa e que ele quer. E no BLW, o bebê é totalmente gerenciador da alimentação. Eu não sei se agora ficou mais claro qual é a diferença, né, entre as abordagens. E no BLW, para quem tiver interesse sobre o BLW, a gente precisa estar atento, o adulto precisa estar atento e precisa de informações sobre, aliás, não é só no BLW, gente, todas as pessoas que lidam com crianças comendo, com bebês comendo, precisam saber sobre manobras de desengasgo. É importante que saibam sobre manobras de desengasgo. E de diferenciar também o que é engasgo e o que é gag reflex, né? Todos, independente de qual é a abordagem. Mas, de maneira geral, no BLW as famílias ficam mais preparadas porque o receio, todo mundo fala tanto sobre engasgo que o receio, as famílias acabam se preparando mais do que as famílias que estão dando papinha e se sentindo seguros porque o bebê está comendo papinha como se não pudesse engasgar com papinha. Com papinha também engasga. Então, independente da abordagem, as normas de segurança para alimentar um bebê devem ser seguidas de forma bastante rigorosa. Não sei se faltou alguma coisa, mas era para ser rápido, então eu vou encerrar. Eu vou voltar para falar sobre janela imunológica. Eu vou fazer uma apresentação sobre a questão do engasgo, que eu acho que é uma coisa bastante séria. Eu vou falar sobre uma coisa que está confundindo também bastante, talheres e a evolução da comida, quando apresentar o talher no BLW, como evoluir a comida no BLW ou na papinha. E vou falar depois também sobre o bebê que não come, porque o bebê não come. Eu tinha mais alguma coisa para falar e eu estou esquecendo, que era sobre a IA participativa, tradicional, tá. Por que algumas pessoas, lembrei, algumas pessoas confundem a IA tradicional, a IA participativa com uma mistura do BLW. Não existe mistura do BLW numa mesma refeição. Ou o bebê está sobre BLW, sobre gerenciamento de toda a sua alimentação, né? Ou a gente está fazendo uma IA participativa com ele. As pessoas perguntam se o bebê pode confundir uma coisa com outra. Acho que foi a Jill Rapley que falou, não sei se foi a Jill ou se foi a Trace,
que falou no encontro para profissionais em São Paulo, no lançamento do livro, ela falou que os bebês eles têm condições de diferenciar quando eles estão, por exemplo, as crianças que vão os bebês que vão para a creche não é adepta ao BLW ou não aceita o BLW, lá eles vão ser alimentados com papinha e a família em casa quer alimentar através do BLW. A Jill, ela fala que os bebês conseguem diferenciar tanto o ambiente que é diferente de casa, quanto os cuidadores que estão alimentando o bebê naquele momento. Então que isso pode não ser um grande problema para o bebê se alimentar das duas maneiras, com uma participativa, respeitando o bebê, não forçando, não enganando para que ele coma, e em casa fazendo um BLW puro, ele só gerenciando. A questão é que, por experiência, em algum momento a gente percebe que o bebê vai fazer a escolha. Ou ele vai ficar com a participativa e ele vai querer ser alimentado através de colher e vai ter pouco interesse em manusear o alimento, ou ele vai ficar com o BLW, que é o que normalmente acontece. Se o bebê tem liberdade para isso, normalmente ele escolhe o BLW e ele acaba se negando a ser alimentado de colher. O que eu não acho ruim, porque a maioria das vezes que eu vejo um bebê que foi para a creche e que se recusou a se alimentar de colher na creche, a creche deu um jeito de se adaptar ao bebê, com informação, de maneira segura também, sabe? Então, assim, eu acho que é uma questão da gente tentar respeitar aí o que esse bebê quer. Então, pode ser misturados os métodos, fazer BLW em casa e fazer participativo em outro ambiente? Até pode. A questão é por que nós estamos fazendo isso. Se é um caso onde realmente são outros cuidadores que não têm assim, domínio sobre o BLW ou são inseguros em relação ao BLW e vão fazer essa alimentação participativa, ele vai estar em outro ambiente com outros cuidadores. Se for em casa, ele vai estar fazendo BLW, vai estar aprendendo também sobre alimentos? Ok, mas a gente tem que saber que em algum momento ele vai fazer a escolha, ou pelo BLW ou pelas colheradas. Né? E a família tem que estar preparada para isso e depois, em algum momento, a gente vai ter que passar um pouco do controle sobre a alimentação para o bebê. Né? Ele vai ter que aprender a usar os talheres, ele vai ter que aprender sobre comer comida pequena e não mais papinha, né? Comer a comida na apresentação normal. Então, não se mescla o BLW com participativa dentro de casa. Ou é participativa, né, o bebê tem ali uma interação, ou é BLW puro. Tá? Em duas refeições diferentes, em dois ambientes diferentes, ok, mas em algum momento é capaz do bebê escolher qual dos dois métodos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, não me lembro. Agora deixa eu dar uma olhada aqui, o que o pessoal está perguntando. Vamos lá. Oi, Kathleen, Gabriela, Tatiana, todos os temas. Eu vou falar. Essas lives estão ajudando muito, que bom, Maíra. Vamos lá. Ainda fico com dúvidas de vez em quando com relação aos cortes dos alimentos para serem apresentados para o bebê. Às vezes o fato do alimento ser escorregadio tem que auxiliar, Em relação aos cortes dos alimentos, dá uma olhadinha no álbum de fotos do grupo. Lá tem como que a gente faz o corte no começo, enquanto ele só faz a apreensão palmar, e como faz o corte pequenininho quando ele começa a fazer o movimento de pinça com o polegar e com o indicador. Eu acho que isso pode te ajudar, tá? E a questão do ajudar o bebê, eu vou falar sobre o talher e a evolução da comida. Eu vou falar nessa live que eu acho que tem mais a ver sobre auxiliar o bebê ou não dentro do BLW, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar essa daqui, daqui a pouquinho eu volto, eu vou ver qual dos temas eu consigo falar, porque agora à tarde eu tenho uma janela grande e eu acho que eu vou conseguir gravar mais algumas coisas, tá bom? Beijo, obrigada, até daqui a pouquinho.